Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão. Iremos falar aqui sobre direito administrativo para carreira jurídica. Você aí que está visando aprovação no ano de 2020 ou até nos outros anos, essa transmissão será relevantíssima para a gente poder ajudar você a fazer, é claro, um estudo direcionado. Como eu sempre digo, gente, hoje em dia não adianta mais estudar apenas para concurso público. Você precisa estudar de maneira certa e direcionada, que é o que faz com que as pessoas sejam de fato aprovadas nos concursos públicos. E a gente aqui vai te dar dicas preciosíssimas para você conseguir a sua aprovação de fato, beleza? Logo de início, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, sou professor de Direito Administrativo, doutorando em Direito Público e estou 100% à sua disposição para o que precisar. Pode falar comigo também no meu Instagram, @MarcílioFer. Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira. Pode mandar mensagem, pode mandar feedback, estou 100% à sua disposição para te ajudar com o que for necessário, tá? E como você viu aí, né, eu sou procurador do Estado e eu sei o que você está passando desse lado aí, querendo ser aprovado, querendo ingressar em uma carreira jurídica. E é claro que o estudo direcionado é relevantíssimo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como algumas pessoas conseguem passar rapidamente no concurso público, enquanto que outras não. Outras demoram muito tempo. Eu sempre fiquei muito impressionado com isso, principalmente porque na época da minha graduação, nunca me esqueço, eu estava ali no primeiro, segundo período da faculdade, e eu via muito, né, alguns cargos públicos como algo muito legal, muito importante, que eu queria fazer eventualmente um concurso. E eu me recordo que no primeiro para o segundo período da faculdade, começou um burburinho lá na faculdade, todo mundo comentando, porque um menino, um garoto, no quinto período da faculdade havia sido aprovado no concurso para procurador do Estado. Fizeram todo um adiantamento da faculdade para ele, colocaram uma banca especial, ele foi lá, defendeu e se tornou o procurador do Estado, um dos procuradores mais jovens do país. E aquilo me chamou a atenção, porque de fato, conforme eu fui estudando ao longo da graduação, eu vi que algumas pessoas passavam rapidamente em concurso público. Algumas pessoas muito jovens, inclusive, passavam para concursos dificílimos, enquanto que outras pessoas demoravam pra caramba, 10, 15, 20 anos para conseguir uma aprovação, quando conseguia, porque muitos acabavam desistindo no meio dessa jornada. Então, a pergunta que eu sempre fiz foi isso: o que faz uma pessoa passar no concurso público rapidamente, enquanto que outras demoram pra caramba para conseguir esse resultado, né? E é claro que eu me aprofundei nisso, comecei a usar essas técnicas, comecei a usar essas estratégias, que a gente, claro, vai comentar uma ou outra aqui, o que me resultou, né, na aprovação também do meu primeiro concurso de procurador do Estado. Eu fiz apenas um concurso de procuradoria estadual e fui aprovado à Procuradoria do Estado de Goiás. Meu primeiro concurso de procuradoria estadual. É claro, eu havia feito concursos anteriores, passei para procurador do município de João Pessoa, não assumi, fiz a Procuradoria de Goiás e passei de primeira também, só que aqui eu resolvi assumir. E eu passei com 25 anos. O concurso começou, eu tinha 24 anos, e a conclusão, já tinha 25 anos no concurso de procurador do Estado, quando fui nomeado, né? E eu achei, inclusive, que eu era o procurador mais jovem do meu concurso, e nem era. Na verdade, existia uma garota também, assim, né, como eu, uma pessoa jovem como eu, na época, né, que tinha 23 anos, fez o concurso e foi aprovada. Então, o que faz uma pessoa ser aprovada tão cedo, enquanto que outras demoram muito? E não tem a ver com a idade, gente, não tem a ver com a idade, tem a ver com o direcionamento dos estudos. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, nós estamos falando aqui de direito administrativo, né? Essa disciplina aqui, tão importante, tão relevante para a carreira jurídica, não importa qual seja a área, o cargo específico, você sabe que direito administrativo está presente em todos os concursos públicos. Então, como essa disciplina, por exemplo, poderia ajudar no meu estudo, ou como eu deveria raciociná-la? O principal ponto é você entender que cada carreira jurídica tem a sua demanda, tem problemas estruturais que ela está lidando, tem coisas do dia a dia que ela está tendo que enfrentar. E é óbvio, gente, é óbvio que isso será objeto de cobrança no concurso público. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem rápido, pegando, é claro, a minha situação, que eu sou procurador do Estado, estou trazendo essa procuradoria como exemplo, né? A Procuradoria do Estado passou por uma situação nos últimos anos perante o Supremo Tribunal Federal, perante os governos estaduais, bem peculiar. Os governos estaduais estavam tentando criar procuradorias paralelas à Procuradoria do Estado e enquadrava vários servidores, né? Aqui em Goiás, por exemplo, pegaram aí cerca de mais de 200 servidores que eram gestores jurídicos, advogados, e enquadraram como procurador autárquico com a finalidade de chegar numa paridade remuneratória com o procurador do Estado.
E isso, é claro, gerou um conflito, porque ia acabar, né, fazendo com que o artigo da Constituição fosse violado, porque a Constituição prevê que a Procuradoria do Estado é a única entidade responsável, o único órgão responsável pela representação do Estado. É claro, isso é muito polêmico, não vou entrar no mérito, o que eu estou te falando é a contextualização do precedente do Supremo. Isso chegou ao Supremo e o Supremo declarou a inconstitucionalidade da Procuradoria Autárquica. Esse foi o entendimento do Supremo. Então veja, se isso foi vivido na prática pelos procuradores do Estado, é claro que esse é um tema relevantíssimo para fins de prova. Entender, por exemplo, o entendimento veiculado em súmula vinculante pelo Supremo de que é inconstitucional o provimento de cargo público sem concurso, entender sobre a Procuradoria Autárquica, como foi julgado pelo Supremo, né? O precedente em si, como ele foi elaborado, teve inclusive um ponto excepcional lá em relação às universidades. Então, entender a demanda, a exigência que está sendo objeto de discussão dentro do órgão vai te permitir também direcionar os estudos. Então, uma coisa que eu sempre digo logo de cara para a pessoa que está se preparando para o concurso, que quer fazer da forma correta, é quais são os problemas, quais são as demandas estruturais, quais são os questionamentos que estão sendo enfrentados pelo órgão que você vai fazer o concurso público. E isso é muito relevante para te permitir identificar aqui o ponto que pode ser exigido de você em questão de concurso público, beleza? E eu separei uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta simples, mas eu recebo todos os dias essa pergunta. É impressionante como todos os dias chega essa pergunta para mim, né? Ontem, inclusive, tive a oportunidade de responder mais uma vez. Então, é claro que a gente precisa enfrentar essa pergunta, né? Marcílio, em que vale a pena focar nessa matéria? Jurisprudência, lei seca, entendimento doutrinário, o que eu faço com a disciplina de Direito Administrativo? E eu vou comentar aqui as perguntas que eu separei, que vão te ajudar, é claro, a ter um esclarecimento, a direcionar os seus estudos, levando em consideração um dos tópicos relevantes de Direito Administrativo que te permite, de fato, né, ver como isso é estruturado na disciplina. Vou falar do tópico de poderes administrativos. Tópico que talvez você se recorde, né? Tem a parte de uso e abuso de poder, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. E esse tópico é bem interessante, serve como exemplo, por quê? Porque você vai encontrar, basicamente, algumas jurisprudências. Você vai encontrar jurisprudência, por exemplo, quando você fala sobre poder de polícia. Você vai encontrar jurisprudência quando você fala sobre poder regulamentar. Você vai encontrar, de vez em quando, lei seca, por exemplo, quando você tem o artigo 78 do CTN, que fala sobre o conceito de poder de polícia, a lei 9784, quando prevê delegação e avocação como instrumentos, né, do poder hierárquico, além de entendimento doutrinário. Por exemplo, no regulamento, quando a gente vê aí que tem o regulamento autônomo, o regulamento executivo, né? Decreto autônomo, decreto executivo, que vem da parte doutrinária. Então a pergunta-chave é, se tem tanta coisa, se tem tanta informação, de verdade, em que vale a pena focar em direito administrativo? Veja, direito administrativo é uma disciplina que nas carreiras jurídicas, de vez em quando, vem sim um entendimento doutrinário, de vez em quando vem um entendimento jurisprudencial. Só que direito administrativo é uma disciplina que ela é heterogênea, ela é uma disciplina que tem normas esparsas. Você vai encontrar a lei de licitações, você vai encontrar a lei 9784, você vai encontrar a lei de servidores públicos. Então, o que eu tenho a dizer para você? Logo de cara, que sim, vai sempre cair para você uma questão de lei seca. Sempre vai cair, mesmo sendo de um nível de dificuldade maior o teu concurso. Por que isso? Porque direito administrativo tem várias normas. Então é muito difícil para o examinador cobrar apenas entendimento doutrinário, mesmo que o concurso seja muito difícil. Mas veja, isso para quê? Para a primeira fase, para a fase da prova objetiva. Na fase da prova objetiva, focar um pouco em lei seca e em entendimentos jurisprudenciais vai ser relevante. Então, por exemplo, vou estudar poderes administrativos. Eu vou observar a Lei 9784, o CTN com o artigo 98, na parte de poder regulamentar o artigo 84, inciso 4 e 6. Mas eu devo complementar o meu estudo, é claro, com uma sistematização desse conhecimento, pegando aí jurisprudência e pegando de vez em quando um entendimento doutrinário, mas não um entendimento apenas, sim a estruturação do conhecimento. Por isso que eu digo que é tão importante a aula para estruturar o conhecimento para o candidato. Por exemplo, né, de uma forma bem rápida, esses poderes administrativos, eles têm literalidade da lei seca, tem também entendimento jurisprudencial, doutrinário, e tudo isso pode ser estruturado rapidamente em uma aula.
por exemplo, a nossa aula de poderes administrativos é bem rápida, bem direcionada, trazendo para você aquilo que pode ser exigido na sua prova. Então, veja, num primeiro momento, para a prova objetiva, eu focaria, sem dúvida, em lei seca com complementação da jurisprudência e do entendimento doutrinário. Tudo bem, Marcelo, mas você está falando para a prova objetiva. E para a prova subjetiva? E para a prova oral? Na prova subjetiva e prova oral, eu já abandonaria um pouco a lei seca e partiria, sem dúvida, né, para entendimentos jurisprudenciais e entendimentos doutrinários focados nas demandas da Procuradoria, focados nas demandas do órgão que você pretende o concurso público, tá? Por quê? Até porque alguns tópicos, como poderes administrativos, não tem tanta lei. Então, como não tem muita lei seca, né, é claro que vai ser exigido de você, e até porque já foi na prova objetiva, conhecimento sobre entendimento jurisprudencial, conhecimento sobre como isso é analisado, o dia a dia da Procuradoria, se é possível fazer isso, se é possível fazer aquilo. Aqui pegando o contexto de Procuradoria, mas tem várias carreiras que você poderia tentar, né? Então, em que vale de fato a pena focar? Depende primeiro da fase do seu concurso. Em sendo fase objetiva, eu faço leitura de lei seca e complemento com jurisprudência e entendimento doutrinário, lendo informativos, né? Hoje em dia, por exemplo, é bem interessante ler a jurisprudência em tese do STJ, me ajudou muito na época do concurso, né? Eu analisava o informativo do Supremo, jurisprudência em tese do STJ, além do informativo do próprio STJ também, o que me permitia ter uma ideia aí dos entendimentos jurisprudenciais mais relevantes. A depender do concurso público, de vez em quando vem uma pergunta bem específica aí de jurisprudência, de entendimento, e faz parte, né? Na minha época, por exemplo, muita gente pergunta, Marcelo, por onde você estudava, né? Para ver, por exemplo, doutrina. Eu estudava por sinopse, cara. Estudava por sinopse até porque eu não tinha tempo. Deixa eu te contar a minha história rapidamente, né? Assim que eu graduei, eu já estava trabalhando. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava das 9 da manhã até as 10 da noite. Eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. E foi isso que me fez, né, às vezes, passar no concurso, porque eu fui pressionado a ter que estudar no horário que eu tinha. E eu estudava através de sinopse, rapidamente, mas eu sempre complementava com jurisprudência. É isso que eu estou te dizendo, né? A lei seca ou a sinopse, algo bem rápido, como, por exemplo, um material de aula de professor, vai direcionar o teu estudo ali para aquela estrutura básica, e você vai complementar isso com a leitura de julgados, com entendimentos, né, doutrinários que sejam relevantes, para que o seu estudo seja direcionado para aqueles problemas que as procuradorias, que os órgãos que você está buscando, né, acabem exigindo de você. Beleza. Veja, além disso, é importante você ter noção, né, de que existe um material complementar na descrição, tá? E você pode acessar o link e ter acesso ao conteúdo. Toda vez que a gente faz, né, essa transmissão, essa possibilidade da gente interagir, da gente fazer, né, uma complementação de conteúdo, é claro que você pode encontrar conteúdo em vídeo, mas você pode encontrar complementação de material para poder fazer a leitura através fazer o conhecimento através da leitura. E por que eu estou falando disso? Vamos lá. O que me chamou a atenção lá atrás, quando eu vi que algumas pessoas passavam rapidamente em concurso público, enquanto que outras demoravam pra caramba, foi o fato de que algumas pessoas aprendiam rapidamente de um jeito, enquanto que outras aprendiam de outros jeitos. Como assim, Marcílio? Eu percebia, ao longo da minha jornada, que algumas pessoas aprendiam muito facilmente com mapas mentais, enquanto que outras pessoas aprendiam vendo aula e outras pessoas aprendiam, às vezes, fazendo resumo. Não sei se você já viu, né? Tem aqueles negócios assim, fulano de tal foi aprovado com não sei quantas toneladas de resumo, né? Acho interessante aquilo ali, para mim nunca funcionou, por exemplo. Se você está agora assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que gosta de ver aula, né? Cada um tem a sua perspectiva. E é interessante perceber que cada pessoa aprende através de uma metodologia. Todo mundo aprende através das metodologias, vendo, escrevendo, etc. e tal. No entanto, a gente aprende mais com metodologias específicas. Tem pessoas que aprendem mais vendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais fazendo questões. E existe um teste para você descobrir isso, ele é gratuito na internet, você encontra facilmente, que é o teste do sistema representacional. Um teste que traduz aí, basicamente, quais são os seus sentidos preponderantes. Como é a forma mais fácil de aprender. Realmente você aprende mais lendo, você aprende mais ouvindo. É claro, você aprende mais. Isso não significa que você não aprenderá com as outras metodologias. Mas como é que você aprende mais? Vendo, ouvindo, fazendo questões, fazendo resumo. E isso vai te permitir também direcionar quando a gente fala sobre a pergunta aqui da jurisprudência, lei seca ou entendimento doutrinário. É claro, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, sou mais visual, é interessante que você utilize tudo isso
para fazer mapa, para você fazer esquema, para você poder conseguir estruturar o seu conhecimento utilizando a perspectiva visual. Se, por outro lado, você é uma pessoa que não é tão visual, mas você, por exemplo, é uma pessoa mais auditiva, você é mais uma pessoa, sei lá, que gosta do toque sinestésico, pode ser que você prefira fazer um resumo ou assistir uma aula estruturando o conhecimento. Na medida em que você se conhece nesse ponto, você pode avançar no conteúdo, beleza? Então, acesse depois o material complementar na descrição, acesse o link e tenha acesso a todo o conteúdo. Outra pergunta que sempre vem, jurisprudência, sobre especificamente aqui, perguntinha especificamente sobre jurisprudência. Marcílio, devo ler até que data? Sempre vem essa pergunta, Marcílio, será que eu leio os últimos 2 anos? Será que eu leio os últimos 5 anos? Eu sempre recomendo que a pessoa faça uma leitura regressiva, ou seja, de hoje para trás, até para não se confundir. Mas hoje em dia tem sido bem interessante que existem livros, existem esquemas dentro dos próprios sites dos superiores tribunais, Superior Tribunal e do Supremo, para que você possa entender a jurisprudência mais atualizada. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz e que cai muito em prova é o seguinte, teste fazer isso. Quando você entra na súmula vinculante do Supremo, sei lá, quero ver a súmula vinculante número 13 de nepotismo, sobre direito administrativo. Você entra na súmula vinculante número 13, aí vai ter o teor da súmula, e na parte de baixo você vai encontrar entendimentos firmados sobre a súmula, como, por exemplo, a situação do agente político, em que a súmula vinculante número 13 não tem aplicação, mas tem uma exceção, caiu em prova de Ministério Público recente isso, não tem aplicação da presunção do nepotismo até o 3º grau, mas pode ser considerado nepotismo a partir de critérios objetivos, entendimento do Supremo, a independência de lei, não precisa ter lei falando sobre nepotismo, a súmula é suficiente, enfim, aí vem os julgados lá, que te permitem, por exemplo, conhecer como aquela súmula vem sendo interpretada. E aquilo ali são entendimentos, perceba, entendimentos já firmados e atualizados. Então é bem legal, por exemplo, também acessar o próprio site do Supremo, o próprio site do Superior Tribunal de Justiça, para que você tenha clareza. E aí a leitura é interessante que ela seja feita de forma regressiva, ou seja, pegando do ano atual e regredindo. Eu fiz isso. Na época do meu concurso, eu peguei assim, a data atual, a jurisprudência atual, e aí eu saí regredindo, nos informativos anteriores, até o ponto que eu verifiquei que estava pegando entendimentos desatualizados. Então o ponto é, começa do ano atual e vai regredindo para que você fique avaliando. E principalmente vendo como é que essa jurisprudência de fato é cobrado em questões. Porque muitas vezes a gente aprofunda tanto que é um negócio irrelevante. Eu via muita jurisprudência que não tinha relevância alguma para o concurso que eu estava fazendo. Às vezes uma jurisprudência de âmbito federal, que para a Procuradoria Estadual não tinha nada a ver. Às vezes eu encontrava uma jurisprudência, por exemplo, sobre, sei lá, coisas muito simples, muito, sobre, por exemplo, do âmbito federal, sobre exército. Não é uma coisa que é muito relevante para a Procuradoria Estadual. Então, é claro que você precisa delimitar a jurisprudência, verificar aquilo que realmente será necessário ser cobrado para você. Por exemplo, no âmbito de poderes administrativos, cai muito jurisprudência na parte de poder de polícia. Aí sim, uma jurisprudência nova sobre o poder de polícia, sobre o prazo prescricional para exercício do poder de polícia, do poder punitivo, sobre o prazo, por exemplo, sobre o atributo da autoexecutoriedade, seria relevante, enfim, isso é relevante. Por quê? Porque traz para a gente uma contextualização atual. Então, até que data? A data atual, é claro, regredindo de acordo com aquilo que vai sendo cobrado nas provas anteriores. Outra pergunta, Marcílio, eu leio apenas a jurisprudência de tribunais superiores? Olha, é muito difícil um concurso público te exigir conhecimento na primeira fase, na fase objetiva de jurisprudência local. Mas, Marcílio, é impossível. Claro que eu não posso falar que é impossível. Se o teu edital exigir, por exemplo, isso, tudo bem, vai lá e aprofunda. Mas na fase objetiva, conhecimento, jurisprudência do STJ e do STF. Não precisa você aprofundar em jurisprudência local. Mas, Marcílio, é importante ou em alguma fase é relevante? É. Aí entra na importância principalmente na fase da prova oral. Na minha prova oral, na banca de processo civil, nunca me esqueço, me perguntaram o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás e eu não soube responder, o que fez a minha nota cair um pouco. Então, é claro que nós precisamos entender
que a prova oral ela é um pouco mais difícil e às vezes é necessário estudar um entendimento local, principalmente se o edital te exigir isso. Se o edital não exige, se o edital não tem nada lá que possa indicar a necessidade de cobrança, tudo bem. Então a regra é realmente jurisprudência de tribunais superiores, STJ e STF, de preferência tendo cuidado para ver como aquela jurisprudência foi feita, né? Às vezes nós temos um precedente e não uma jurisprudência. Lembre-se, jurisprudência é um conjunto de julgados, precedente é um julgado. Aí, às vezes, o cara lê, por exemplo, um julgado de uma turma que não representa o entendimento, né? Por exemplo, o STJ é uma jurisprudência banana boat. A gente brinca, né? Ela está no sentido, está indo lá, tudo direitinho, e de repente vira completamente a pessoa, meu Deus, e agora? Como é que eu faço, né? Então, não pode ser um precedente, precisa ser uma jurisprudência. E mesmo assim, tendo consciência de que o Supremo está acima do STJ e que pode reformular. Por exemplo, ressarcimento horário improbidade administrativa. Durante muito tempo o STJ disse o quê? Que ressarcimento era imprescritível. Esse era o entendimento do STJ, imprescritível com base no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Lá fala, ressalvados os casos de ressarcimento horário, o STJ entendia que o ressarcimento horário era imprescritível. Chegou no STF e o STF disse o quê? Virou jurisprudência. O STF disse, olha, prescreve sim, aplica-se a legislação civil para prescrição, só não prescreve no caso de improbidade administrativa decorrente de ato de improbidade doloso. E aí chegou a essa conclusão. Então tenha cuidado, porque tem que ser dos tribunais superiores sim, e ser uma jurisprudência, ou seja, um conjunto de entendimentos que a gente possa afirmar ser o entendimento daquele tribunal. Até porque a banca não vai te exigir conhecimento sobre uma câmara, um detalhe ali, né, que não tenha sido ainda consolidado. Terceira pergunta, será que eu devo ler também as súmulas? Sim, as súmulas também necessitam ser lidas, mas acima de tudo, além de serem lidas, serem compreendidas. O contexto de produção da súmula e, é claro, a aplicação prática delas. Algumas, por exemplo, já foram ultrapassadas, não vale a pena você estar lendo um ponto que já foi ultrapassado, que está batido ali, porque afinal de contas, né, o que eles querem é a repercussão prática de como aquilo está sendo decidido. Então é importante sempre você estudar a súmula em si, o teor da súmula, fazer a leitura da súmula, mas verificar também como o tribunal vem avaliando isso. Por exemplo, súmula vinculante, como eu mencionei. Súmula vinculante número 21 tem lá um teor e tem os julgados antes. Súmula vinculante número 3 tem um teor e tem os julgados. Então você vai encontrar julgados que são, por exemplo, mandando aplicar a súmula em uma situação e outra não. Julgados que, por exemplo, excepcionam a súmula em situações específicas. São julgados que são relevantíssimos para a produção do seu conhecimento e, é claro, para você acertar. Mas e a leitura de súmula em si, Marcílio? Literal, faria? Faria sim. Eu faria, de um primeiro momento, leitura de súmula integral e depois passaria para esses julgados. Lembrando, gente, que a súmula que você está estudando, é interessante que você comece por súmulas que são relevantes para o seu órgão. Por exemplo, né, quando eu fiz concurso para procurador do Estado, tinha direito do trabalho. Aí estava lá, direito do trabalho. Pô, direito do trabalho, tem que estudar a justiça do trabalho, legislação trabalhista, e tinha a parte de súmula. Claro, gente, que eu não peguei para ler todas as súmulas do TST, porque tinha um monte que não tinha nada a ver com Fazenda Pública. O que foi que eu fiz? Separei as súmulas do TST que falavam sobre administração pública e fiz a leitura. Economizei tempo, porque só foi cobrada uma súmula e foi exatamente sobre um assunto aplicado à administração pública. Então, direcione os seus estudos, faça leitura de súmula sim, mas principalmente verificando isso que eu falei, tá? Então, primeiro ponto, jurisprudência. Faça o estudo da jurisprudência, faça a análise da jurisprudência dos tribunais superiores, se houver necessidade local, quando o edital apontar, estude também, e as súmulas, conheça o teor das súmulas, mas principalmente verificando ainda se elas são aplicadas. Outro ponto, lei seca. Qual a melhor maneira de estudá-la? Qual a melhor maneira de estudá-la? E quais legislações são pertinentes para a leitura? Vamos lá. Primeiro, qual a melhor maneira de estudar a lei seca? É difícil da gente falar hoje, né, qual a melhor maneira de fazer uma leitura de lei seca, porque, querendo ou não, você está sempre lendo. Então, a leitura ela vai ser obrigatória. Mas é interessante perceber que muita gente, hoje em dia, principalmente porque nós estamos na era da tecnologia, muita gente é visual, muita gente gosta de estrutura, de clareza, de observar aquilo ali e entender.
Então, esquemas da lei seca são relevantes para que você possa entender. Mas é claro, a leitura da lei seca em si, né, de forma estruturada, é relevante. Por isso que eu particularmente sempre gostei o seguinte, de fazer a leitura da lei seca, mas estruturando o conhecimento paralelamente. Eu lia a lei e ia montando alguns esquemas para que eu pudesse consultar depois. Por quê? Porque senão depois você faz a leitura, por exemplo, do Código Civil inteiro, mas não lembra do primeiro artigo que leu. E aí passou tudo isso perdido. Na minha época, eu me recordo que eu fiz um grande resumo de direito civil, porque direito civil para mim era um grande conflito, né? Porque eu não gostava de direito civil e tinha um conteúdo muito grande. E eu disse, já que eu não gosto, já que eu não sei bem e eu preciso saber porque tinha uma banca só de civil, eu vou estudar. E aí eu estudei direito civil, fiz um resumão todo com base lá no Código Civil e em alguns entendimentos, mas a maior parte lei seca. E isso me fez ser aprovado também em direito civil, tá? Então, qual a melhor maneira de estudar? Fazer a leitura da lei, mas principalmente estruturar essa lei em esquemas que você possa revisar depois, tá? Para que você possa fazer uma revisão constante daquele conteúdo, avaliando a adequação dele, avaliando se ele está de acordo, né? E principalmente fazendo uma verificação toda vez que você precisar para revisão de prova. Eu gosto de dizer que o segredo da aprovação, gente, é uma boa revisão, tá? Não adianta você estudar, mas perto na prova, na fase final você não está fazendo uma boa revisão, né? É igual uma corrida. O cara que começa correndo muito rápido no início, no final ele cansa. Mas se ele for no ritmo, devagarzinho, devagarzinho, no final ele precisa dar o sprint final, a corrida final. Aquela que ele passa ali na frente de alguém e vence. Então, aquela parte final ela é relevantíssima. Então, a estrutura da lei seca, por exemplo, em fichamentos, você pega, por exemplo, fichas de papelaria, eu gosto muito, pega ficha de papelaria, estrutura o conhecimento, vai lá, estrutura, tal, pô, li a lei 9784, aí ela tem o tópico, sei lá, de recursos, aí eu estruturo, prazo do recurso, quais são os tipos de recurso, como é que funciona na revisão, poderes administrativos, né, pego uma fichinha, poder hierárquico, e aí eu estruturo, poder disciplinar, e aí eu estruturo, e assim por diante, tá? Então, é interessante isso. E quais são as legislações pertinentes para a leitura? Em direito administrativo, a gente tem leis muito específicas, né? Nós temos uma legislação heterogênea, uma legislação descodificada. Você encontra a Lei 866, Lei 10.520, Lei 9784, Lei 8.112, enfim, uma infinidade de leis. O que eu gosto de dizer é que nós temos hoje em dia uma repetição das leis que são cobradas em direito administrativo. Na verdade, o conteúdo de direito administrativo é replicado em quase todo concurso. Então, eu, no seu lugar, pegaria os últimos editais da sua carreira e veria quais são as leis que estão sendo exigidas de mim. Né? Naquele último concurso, pegaria isso e eu faria a partir daquilo. Lançou o edital, veio uma lei a mais, veio alguma coisa a mais, eu faço a complementação. Então, as legislações importantes são identificadas a partir do último concurso público que foi aplicado para você, na sua carreira, naquilo que você pretende, tá bom? Isso vai, claro, te dar o norte. Tudo bem, Marcílio? E entendimento doutrinário, né? Isso aqui é o que as pessoas tendem mais a correr, a tentar fugir do entendimento doutrinário, porque acaba sendo bem específico, mas de vez em quando cai. Por exemplo, em poderes administrativos, a parte de poder regulamentar, né? Tem lei seca, que é o artigo 84, inciso 4 e inciso 6, assim como o artigo 49, inciso 5 também de vez em quando é cobrado. Mas tem um entendimento doutrinário que fala sobre regulamento executivo e regulamento autônomo, né? Por exemplo, a doutrina entende que o regulamento autônomo, como regra, é proibido no direito brasileiro, mas se admite como exceção o artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição. Então, esse entendimento doutrinário é relevante porque ele é pacificado, é um entendimento doutrinário que está aí dentro dos concursos, já caiu várias e várias vezes. Então, de vez em quando, você precisa entender, sim, tá? Você precisa enfrentar o entendimento doutrinário. Quais são os autores mais recomendados? Veja, eu não recomendo, de maneira alguma, estudar o autor doutrinário, a doutrina, né? Como eu te falei, eu estudei no meu concurso por sinopse. Você vai estudar um organizador, a verdade é essa. Ou seja, uma pessoa que vai organizar o conteúdo doutrinário para te disponibilizar. Né? Por exemplo, existe o professor do SERES Adverum, que é o Matheus Carvalho. Ele tem um manual dele. Aquele manual compila vários entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para você. Show de bola! É isso que você tem que fazer. Existem sinopses, como por exemplo, sinopse da Juspodium, que vai te ajudar também com entendimentos doutrinários, com entendimentos jurisprudenciais. Mas ler o autor na essência só realmente se você tiver com tempo livre, né?
Eu, por exemplo, na prova do meu concurso, na parte oral, eu fiz a leitura do livro da Maria Silvia de Pietro, porque ela era utilizada como base para a formulação das perguntas na prova oral. Os candidatos sabiam disso e havia um rumor, então eu fiz a leitura. Fiz a leitura também de alguns artigos dos membros da banca, para poder saber como eles pensavam. Então a regra era essa, mas eu estudava sim por sinopse e por manuais que estruturavam o conhecimento. Devo saber posicionamentos minoritários? Será que eu preciso saber? Na prova objetiva, não. Normalmente não se cobra, mas é possível de ser perguntado, por exemplo, numa prova oral, para você, né, um entendimento majoritário em contraposição ao minoritário. E aí você poderia conhecer. E aí eu recomendo para você, é claro, que você tenha uma estruturação do conhecimento na sua mente. Na prova oral é sempre mais difícil. Tenho livros de edições passadas. Posso estudar por ele? Veja, edições passadas. Direito administrativo vem passando por uma profunda mudança, né? Nós tivemos aí uma mudança do pacote anticrime, nós tivemos um decreto do pregão em 2019, nós temos algumas modificações legislativas relevantes e, portanto, assim, eu sou favorável 100% de material atualizado. Nós estamos falando sobre direito, né? Então, estudar direito partindo de edições passadas, desatualizadas, pode ser um conflito em concursos difíceis como é o que você está pretendendo, tá? Se não, qual a edição é recomendável para ler? A mais atualizada, sem dúvida. Sem dúvida, a edição mais atualizada é o mais importante. Por quê? Porque vai te permitir ter conhecimento de acordo com aquilo que será perguntado para você. Vou te dar um exemplo, né? Durante meu concurso público, na prova oral, eu me recordo que me fizeram uma pergunta que eu não soube responder. E eu fiquei em conflito ali até para poder lidar com o examinador, porque ele me fez uma pergunta em tributário, né, sobre ICMS. E aí na pergunta que ele fez, eu realmente tinha um entendimento antigo sobre a matéria e eu não sabia o atual, mas eu sabia que havia alguma mudança nesse entendimento. Então eu tentei chutar e aquilo me gerou um constrangimento na hora, porque o examinador perguntou assim, o candidato tem certeza de que essa é a resposta? Ele me perguntou umas 2, 3 vezes isso, né? E eu acabei reformulando, até que eu falei a resposta antiga, desatualizada, com base no livro que eu tinha lido, e eu errei, tá certo? Então é claro que eu preciso adequar o meu estudo àquilo que está de mais atualizado. 2020, por exemplo, vem com algo bem interessante para o direito administrativo. Nós estamos diante de uma reforma administrativa. E já que vem uma reforma administrativa, nós precisamos entender que muita coisa também ficará desatualizada. Não sabemos quando será aprovada, talvez aí na metade para o final do ano. Mas devemos estar preparados, porque enquanto a reforma administrativa for sair, leis esparsas serão editadas, reformulando a legislação. Tá bom? Então veja, a gente falou sobre entendimento doutrinário, falamos sobre legislação, falamos aqui sobre jurisprudência. E uma pergunta para a gente poder contextualizar tudo isso, eu vou pegar um tema agora, que é poder administrativo, e vou comentar rapidamente como isso acontece. Mas antes eu queria te contar uma coisa, né? Na minha trajetória, muita gente perguntou, depois que eu consegui ser aprovado aos 25 anos, o seguinte: Marcílio, será que eu preciso abandonar tudo para passar no concurso público e só estudar para concurso? Ou então vinha a pergunta: Marcílio, qual foi a fórmula que você usou? Não é? Primeiro, não usei fórmula. Segundo, não abandonei tudo, né, para poder fazer o meu concurso público. No entanto, eu estudei de forma direcionada. E eu me recordo que eu fui muito bem na prova objetiva. Na prova subjetiva eu fui muito bem. Na prova oral eu tive uma certa dificuldade em algumas bancas. E o que me fez ser reprovado não foi... Veja, eu fui reprovado na prova oral e através de um recurso minha nota foi duplicada. Eu precisava de 5 para passar uma nota e eu fiquei com 4,5. E com o recurso minha nota foi para 9. Mas o que foi que aconteceu naquela época? Eu dei um fora no examinador. Então eu peguei, nunca me esqueço, né? Eu estava dentro de uma banca e fizeram perguntas para mim, a ponto de terem me perguntado sobre SA, Sociedade Anônima do Direito Empresarial. E não sei se você, mas SA é um assunto muito difícil para mim. Na época era difícil, hoje em dia é mais tranquilo. E o examinador começou a fazer pergunta e eu comecei a acertar, não sei como. E lá por volta da 31ª pergunta, ele pegou um vade-mecum, abriu na lei de SA e perguntou para mim o coro de alguma coisa, eu não sabia responder. E ali, naquela situação, eu dei uma resposta, errei, e o examinador riu da minha cara na hora e disse assim: já que o candidato não entende da lei de SA, eu vou ler o dispositivo para você. E leu o dispositivo para mim. Naquela hora, é claro, eu fiquei bem
nervoso e eu dei uma resposta ao examinador. Eu disse, excelência, pela ordem da palavra, ele, pois não. Se até o senhor, que é examinador, está tendo que ler o artigo, imagine eu que sou candidato, né? E aquilo me rendeu uma reprovação pelo fora. Recorri, é claro, minha nota foi para 9 e eu entrei. Mas como é interessante perceber que muitas vezes, né, não basta você ter conhecimento geral. Você precisa ter conhecimento direcionado e, além disso tudo, ter inteligência emocional. Está adaptado. Tem uma frase que eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Quanto mais eu treino, melhor eu fico mais perto da aprovação. Então, eu, por exemplo, colocava para me motivar todo dia essa frase, treino duro, jogo fácil. Quanto mais questão eu estou fazendo, melhor eu estou ficando, mais adaptável eu estou ficando, maior vai ser a minha pontuação, até que eu sair da minha primeira prova em casa, fazendo de procuradoria com 30 pontos, ao ponto de ter feito a prova da procuradoria acertado quase 80 pontos. Né? Tripliquei quase aí, né? Na verdade, dupliquei, né, a minha pontuação, partindo do treino repetitivo. A gente aprende por repetição, tá? Tudo bem, Marcílio, mas como aplicar dicas ao assunto poderes administrativos? Como é que eu consigo pegar tudo isso que você me disse, por exemplo, e aplicar a esse tema? A gente tem vários temas, licitação, contratos, a gente tem temas de todo tipo, mas como é que eu consigo aplicar, por exemplo, a temática de poderes administrativos? Veja, no âmbito disso tudo, eu volto a te dizer, o primeiro ponto que eu sempre fiz foi pegar um material de conhecimento estruturado, por exemplo, uma sinopse, por exemplo, um manual, né, que está estruturando a lei seca, para permitir a facilitação do compreendimento. Então, a lei seca ela é a base por conta disso. Eu pegaria uma sinopse, e essa sinopse ela vai te apontar os principais artigos a serem lidos e os principais entendimentos sobre aquela estruturação. Então, por exemplo, no poder hierárquico, você tem que ler do artigo 11 e seguintes da Lei 9784. Né? É uma coisa imprescindível. Na parte do poder disciplinar, ler alguma coisa da Lei 8.112, que fala sobre penalidades. No poder de polícia, o artigo 78, caput, parágrafo único do CTN. No poder regulamentar, o artigo 84, inciso 4, 6, além do 49, inciso 5. Então, o conhecimento lá na sinopse vai estar estruturado. Feito isso, eu partiria para o STJ e o STF e pesquisaria nos informativos poderes administrativos. Vai sair alguns julgados. Faça a leitura compreensiva daquela matéria, daquele tópico no julgado. Por quê? Porque enquanto você está lendo e compreendendo o julgado, você está também compreendendo a disciplina. E ao fim e ao passo, tendo feito uma análise da sinopse, tendo feito uma complementação de jurisprudência, eu posso passar, portanto, à última fase, que é a resolução de questões, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo questões, porque quanto mais eu vou fazendo, melhor eu vou conhecendo a minha temática, por exemplo, de poderes administrativos. Mas aqui eu posso te falar que isso se replica em todas as outras disciplinas, todos os outros pontos que são pertinentes. Você vai encontrar inúmeras questões te cobrando isso, te cobrando essa sistematização do conhecimento. E aí, em poderes administrativos, em licitações, em responsabilidade civil do Estado, hoje em dia eu não posso dizer, estude apenas lei seca, estude apenas questões. Você precisa fazer um conhecimento, claro, passando por todas as metodologias, mas conhecendo qual é a sua principal metodologia. Como é que você aprende mais. Eu te recomendo fazer, por exemplo, o teste do sistema representacional para você poder descobrir como é que você aprende mais e aplicar isso na prática. Pegue algumas questões, avalie, veja como elas são cobradas e faça uma estruturação do seu conhecimento, beleza? Na minha jornada, gente, eu posso te falar que eu paguei o preço, eu lutei, não foi fácil, mas eu não enlouqueci. E, é claro, consegui chegar até aqui. Então, o que é diferente de mim para você? Claro que nada. A diferença diz respeito ao que a gente vai fazer daqui para frente, ao que você decide fazer da sua vida. E eu te digo, agora, nesse momento, faça um caminho. E esse caminho não coloca atalhos muito loucos, coisas que não vão te direcionar para a sua chegada. Coloque, na verdade, um caminho que vai te levar ao rumo da sua aprovação, que é o estudo direcionado. O SERES oportuniza isso, a Advera oportuniza isso. Utilize tudo o que você tem à sua disposição para que esse conjunto de conhecimento espalhado se torne em algo direcionado rumo à sua aprovação. Beleza? Quero convidar você a seguir o meu Instagram, @marciliofer, e, é claro, dizer que eu estou à sua disposição para qualquer coisa que você precisar. Lembre-se que nós aqui somos seu parceiro. E é claro que
que como parceiro nós estamos para tirar as suas dúvidas. No meu Instagram, @marciliofef, você pode me mandar direct, você pode me acompanhar, você pode me ver também aqui nas aulas, nos comentários e em outros vídeos também que serão produzidos pela essa equipe maravilhosa do SERS Adverum e principalmente participar de uma preparação qualificada de carreira jurídica do SERS e da Adverum. Se você quer estudar, a melhor forma é estudar de forma direcionada, beleza? Conta comigo para o que precisar, fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera, um abraço!